Ereré? Ereré é uma saudação muito boa que os meus parentes sempre fazem com as pessoas, né? Ereré quer dizer tudo de bom, tudo que é bom é Ereré, tudo que é positivo é Ereré, tudo que é ético é Ereré. Né? Nós somos um povo que vivemos no município de Resplendor, né? Nós somos em torno de 660 pessoas, divididas em 120 famílias, né? E nosso território é de 3.900 e poucos hectares. Está no município de Resplendor. No município de Resplendor. No leste de Minas Gerais. Leste de Minas Gerais. E nós moramos do lado, às margens do Rio Doce, né? Aqui em Minas Gerais. Fazemos todo esse processo de cultura voltada para a questão do nosso rio, que não é mais doce, né? Era doce. Pois é, que beleza. Então estamos aqui, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, ao lado da Shirley Krenak, que já chegou me presenteando aqui com o livrinho dela, né? Shirley de Jurpurana Krenak, a onça protetora. São paulinas. Então hoje é dia 6 de dezembro de 2015, estou aqui ao lado da Shirley Krenak, nós estamos aqui na frente da rodoviária de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Shirley, obrigado. E aí dentro da rodoviária é uma barulheira danada, não dá para gravar lá. Pensei em gravar no estacionamento, a Shirley falou, não, vamos pular a cerquinha ali e sentar na grama, que aí nós vamos estar em contato com a Mãe Terra, né, Shirley? Isso aí, é tudo que nós temos até o presente momento é a nossa Mãe Terra, que ele já vem nos tirando disso, né, aos pouquinhos, mas a luta é incansável, a gente tem que procurar sempre estar a favor do meio ambiente. Ô Shirley, antes da gente falar de vários assuntos aqui, inclusive do hediondo crime socioambiental perpetrado de forma planejada, não foi acidente, pelas mineradoras Samarco, Vale do Rio Doce e o BHP, e os políticos que estão conluindo com elas, se apresente um pouco mais. Você é professora também, né? Sou professora na rede estadual, dou aula de história. Na verdade, eu sou formada em comunicação social na área de publicidade e propaganda. Minha família, os meus irmãos são formados, um em design gráfico, o outro em jornalismo, rádio e TV. Então o povo nosso é muito ligado a essa questão de estudo, né? Essa questão de fazer faculdade, de correr atrás desses ensinamentos. Porque é dessa forma que a gente também consegue lutar com essas empresas, através de documentos, entendendo as leis, né? Entendendo a Constituição a qual foi criada e que não é totalmente cumprida em cima do que se fala no papel, né? Então foge totalmente dessa questão até ética mesmo do trabalho do governo perante as comunidades tradicionais, né? Que somos nós e outras comunidades afrodescendentes, né? Os ribeirinhos, né? Tem muitas comunidades tradicionais também que sofrem com essa falta de respeito do governo perante a nossa cultura. Shirley, numa escola estadual em Governador Valadares, você leciona justamente a disciplina de História? Isso, eu trabalho na escola estadual Carlos Luz, que fica no bairro Carapina, em Governador Valadares. Eu trabalho lá já faz um tempinho já. E lá a gente desenvolveu um projeto chamado Somos Todos Borum, com o apoio da diretoria da escola, que o nome dela é Nádia, né? Deu muito apoio pra gente para desenvolver esse projeto. Somos Todos Borum é um projeto que significa assim, somos todos iguais, somos todos nativos também. Então foi uma forma que eu achei de colocar os alunos em contato direto com a cultura indígena. E comecei a perceber o quanto nós, povos indígenas, temos mesmo de ensinar, sabe? Dentro da escola. Até porque é muito defasado o ensino quando se trata da história indígena do próprio estado. E as pessoas que moram no estado de Minas Gerais desconhecem a história do próprio estado, né? E isso é o quê? Isso é uma educação que não é bem trabalhada, né? A questão da história da sua vida, você é um mineiro, você não conhece a história do seu estado. Isso é muito grave. E quando fala da história do estado, fala do povo botocudo. Quem são os botocudos? O povo Krenak. Tem professores, tem estudantes de faculdade, né, que não sabem a diferença de Krenak e botocudo. Botocudo e Krenak é tudo pertencente ao mesmo povo. Ah, tá aí botocudo. Botocudo é um nome pejorativo, né, que os europeus, né, deram, né, os colonizadores deram pra gente quando eles chegaram às margens do Rio Doce. Quando viram aqueles índios grandes,
com a boca larga, com a orelha comprida, né? Então já logo deram esse nome pejorativo, botocudo, por causa dos adornos, adorno labial e dos hematófios, arco muito grande na orelha. Então ficou botocudo. Mas botocudo e Krenak é a mesma coisa. Kren significa cabeça, Nak significa terra. Nós somos um povo que a gente tem como a parte principal da nossa vida a Mãe Terra. É daqui que nós saímos, é daqui para onde a gente vai voltar. Então temos que ter um respeito muito, muito grande. Agora, Shirley, você está trabalhando como professora em Governador Valadares, mas a aldeia ou as aldeias Krenak estão em Resplendor. Que distância que é lá? Fica umas 2h30. E você vai e volta sempre? Como é que continua sendo a sua relação com o povo Krenak? Isso, eu trabalho bastante em Governador Valadares. Eu tenho um trabalho, uma preocupação muito grande de levar mesmo para os 4 cantos do mundo a história do meu povo. Então, para não ficar só determinadamente numa escola, em um determinado local, mas sim diversas escolas, né? Sai daqui, vai para ali. Então, uma forma de estar disseminando toda essa questão da história, né? Levar e colocar todo mundo para ficar sabendo disso. Então, não tem como você ficar num local só. Para você, quando escolhe esse tipo de trabalho, você tem que estar sempre viajando, né? E é muito complicado, né? Porque não é todo mundo que tem esse entendimento, né? Mas a real preocupação nossa é de levar a história do povo nosso para diversas escolas do mundo inteiro, se possível. Ô Shirley, recapitulando aqui, você falou no início, mas quantos são mesmo os integrantes dos Krenak hoje? São 660 pessoas nessa faixa. E o território já conquistado? O território dá quase 4.000 hectares. Né? Esse é o que vocês considera 100% do território ou tem mais território a ser conquistado? Tem muito mais território a ser conquistado. Então nós temos a terra nossa sagrada, que a gente luta há muitos anos para que o governo devolva para nós, né? Que é a terra dos 7 salões. Não sei se você já ouviu falar da água mineral Krenak. Então essa água mineral, ela sai de dentro desse território chamado Terra dos 7 Salões, que é um território nosso. Só que o governo, ele não demarca o território, não entrega pra gente, porque fala que não tem recurso para poder indenizar os fazendeiros que estão ao redor dessa terra. Então tem fazendeiros que utilizam dessa água, tornaram essa água mineral, entrega para os 4 cantos do mundo aí, com o nome Krenak, mas não há nenhum recurso que venha para nossa aldeia, sabe? Por causa disso, essa água, ela pertence a gente e está sendo utilizada de uma forma totalmente inadequada. Usurpada do povo Krenak lá. E é um território nosso, é a terra nossa que a gente está querendo de volta. Ótimo. Ô Shirley, e o Rio Doce passa ou passava lá? Ao lado do povo Krenak? Nós somos conhecidos como os botocudos do Vale do Rio Doce, né? O meu povo sempre morou e viveu às margens do Rio Doce. A vida nossa, a religião, a cultura, a tradição inteira do meu povo é toda voltada para a água do Rio Doce. Shirley, então conta para quem vai nos acompanhar aqui pela TV Comunitária de Belo Horizonte, também via internet, como é que foi desde o momento em que chegou a notícia, foi dia 5 de novembro, esse crime hediondo maior da história do Brasil, um dos maiores crimes socioambientais do mundo, que foi as mineradoras Samarco, Vale e BHP, né, mandar aquele tsunami de lama tóxica, devastando mais de 900 hectares de terra ao longo, né, do Rio Doce, praticamente todas áreas de proteção permanente, matando dezenas de pessoas diretamente, dizimando tudo. Conta para nós um pouco, desde o primeiro momento, como é que o povo Krenak, você pessoalmente, está encarando isso? Bom, na verdade, nós velamos um parente, né? Porque para muita gente, como eu venho explicando e estou falando sempre aí, para muita gente é simplesmente uma água, um rio que corria ali. Né? É um rio que corre. Uns até falam assim, recurso hídrico, né? Como se a água fosse só uma questão econômica, né? Questão de dinheiro, né? Mas para nós, pro meu povo, era um irmão que estava ali, gente. Era nosso irmão muito velho, que sempre estava do nosso lado, que nunca nos deixou passar por necessidade. Era o nosso Rio Doce, é o Uatu, nós falamos Uatu.
Então não é simplesmente água, é um ser humano. Ele estava vivo. Vivo com seus filhos dentro dele, que são os peixes, tartaruga. Olha o tanto de filho que mataram do Rio Doce. Ele era um ser vivo. No momento que essa desgraça toda veio acontecendo às margens do Rio Doce, meu povo já vinha sofrendo antecipadamente. Mas não foi falta da gente falar, sabe? De falar, gente, não faz isso. Eu estava falando hoje, na palestra que teve lá, no Parque Municipal, que há 5 anos atrás, porque meu pai morreu tem 5 anos, Valdemar Krenak, ele foi administrador da FUNAI, governador Valadares. Numa palestra, ele foi convidado numa palestra do governador Valadares para falar sobre a questão do Rio Doce, né? Para falar sobre o Rio Doce. E uma das falas dele que eu acompanhei, ele falou: gente, vocês têm que parar de maltratar o Rio Doce, porque ele é um ser humano vivo, ele é meu parente. Se vocês continuarem fazendo tudo errado, vai ter um dia que ele vai chorar sangue. Há 5 anos atrás. Você viu o Rio Doce chorar sangue? Você viu? Todo mundo viu, né? É. Aí até quem passa de avião tá vendo o sangue rio de sangue. O sangue dele escorrendo. E aí você percebe que a tradição nossa, como que é, né? É muito ampla a questão da nossa tradição, o nosso jeito de ver o mundo, o jeito de entender a natureza. Não é a natureza que tem que nos entender, é a gente que tem que entender a natureza e ver o que ela necessita daquele momento. Até que ponto a gente pode aproveitar, mas até que ponto a gente pode ajudar ela também a crescer. De que forma? Mas eu acho que isso não está acontecendo. A humanidade não está enxergando isso. É impressionante. E eu falo para você que a luta do povo Krenak, ela é uma luta muito antiga com essas empresas. Muito antiga. E quanto mais a gente busca lutar, mais força a gente tem, sabe? Mais difícil que seja, porque a gente tá cheio de filho dentro da aldeia. E a gente tem que passar isso para eles também. Para senão eu não vou ficar para semente. Eu vou morrer um dia e meus filhos têm que tomar meu lugar. E continuar a mesma luta. Só que a gente fica olhando a sociedade de vocês aqui, os traí, que a gente fala não indígena, como que a mentalidade deles é totalmente distorcida perante essas coisas todas, quando diz respeito à religião, à cultura, né, ao meio ambiente. É muito difícil colocar na cabeça das pessoas. Aí lá no evento aqui no Parque Municipal, aqui em Belo Horizonte, o pessoal deixou a pergunta: de que forma a gente pode ajudar o meio ambiente? De que forma? Eu falei assim, eu que pergunto, eu que faço essa pergunta para vocês, de que forma vocês vão ajudar o meio ambiente? Porque nós, povos tradicionais, povos indígenas, já estamos fazendo isso há muitos anos. Séculos e séculos. Há muitos anos. E vocês não nos escutam. Todos os povos indígenas se unem para falar sobre o meio ambiente, mas a sociedade não está querendo nos escutar. Tem muita coisa ruim ainda por vir, sabe? É difícil falar isso. Eu não gostaria de estar falando isso nesse momento. Mas do jeito que a sociedade anda, sabe? Eu acredito que a gente tem que se preparar para o pior. Porque tá complicado. Estão falando até que tem uma outra barragem na tal de Germano, que é muito maior do que essa. Eu acho que essa que é a maior da América Latina, se eu não me engano. É. Parece que é essa. Pode explodir a qualquer momento. Pois é. E aí, o que a sociedade em si está pensando no momento? Porque a todo lado que você vê festa, você vê... Eu não vejo ninguém se preocupando, sinceramente. E se tem, é muito pouco. Ô Shirley, agora qual a interpretação? Porque assim, dizem pelo menos da perspectiva, você às vezes é questionável, uns falam assim, para a gente encontrar as verdadeiras soluções para o problema, primeiro você tem que fazer um diagnóstico. Aí tem muitos caras de pau aí que dizem, foi um acidente. Agora mesmo eu fico possesso de indignação. A Samar teve até a cara de pau de colocar uma propaganda aí em rádios e televisões, dizendo assim, estamos consternados por causa do acidente. Não foi acidente, não. Não. Aquilo nunca foi planejado, não foi? É uma coisa que a gente estava conversando. Qual a análise que vocês fazem? Quem são os responsáveis realmente por esse assassinato covarde do Rio Doce e de
milhões de seres vivos. Pois é, o que acontece? Você vê que existem diversos mineradores no estado de Minas Gerais. Cada um tem o seu nome, né? Mas a majoritária disso tudo aí, a dona disso tudo é a Vale do Rio Doce. Quem carrega minério? Que até usava o nome Rio Doce, depois até tirou o Rio Doce do nome dela, né? Por que você acha que ela tirou? Parece que ela Porque começou toda assim. a coisa ruim que ela vem causando para o meio ambiente, ela sabe que ela que é responsável. Nós, o Krenak, nós sabemos que ela que é responsável. Aí o que acontece? Sai colocando o nome em diversas mineradoras para poder não sujar o nomezinho dela, que é Vale. Mas mesmo assim, Vale é uma coisa muito... Quando você fala Vale, a sua imagem de Vale é o quê? Uma coisa maravilhosa, né? Não um trem soltando fumaça, que a gente fala assim, guapó. Igual o dragão do Apocalipse. A gente fala guapó, o monstro que solta fumaça. Guapó é trem, né? Na nossa língua. É um monstro que solta fumaça. Além de fumaça, solta lama também, né? E não é lama pura não, né? É lama tóxica. Tóxica. Lama Química. tóxica. Aí foi uma coisa que a gente está sempre discutindo, é o seguinte, que muitos estão falando que o rio, ele não, a lama que caiu nele não é tóxica, sabe? E aí eu fico imaginando, nossa, tá morrendo capivara, tá morrendo gado dentro da minha aldeia tomando essa água, jacaré, todos os peixes que eu... Tinha peixe que, desde quando meu pai morreu e antes dele, ele falava que já nem tinha no Rio Doce mais, a gente viu o peixe lá, boiando em cima d'água, talvez estava até voltando de novo, né? E a gente realmente não vai ver mais. Os peixes que são de origem do Rio Doce, nós não vamos ter mais não. Aí o pessoal fala assim, eu peguei e falei, gente, se essa água, ela não é química, e do jeito que vocês estão falando que ela não é, né, de forma agressiva, então vamos fazer o seguinte, vocês falaram que a turbidez dela diminuiu. Então, já que diminuiu, a gente vai pegar um tanto de peixe e jogar dentro do rio de novo, né? Pra ver se eles vão sobreviver. Você acha que eles vão sobreviver? Se a turbidez dela abaixou do jeito que todo mundo tá falando? Isso é uma mentira muito grande. Tá vendo? E outro dia, Shirley, eu vi um biólogo, achei muito estranho, dizendo assim, não, devemos considerar que os berçários de todos os afluentes e subafluentes estão intactos. Aí eu imaginei, mas se os peixes que estão nos afluentes, se eles caírem no Rio Doce, vão morrer em poucos minutos, né? Mas isso é uma forma de passar mel na boca das pessoas, você tá me entendendo? Porque tem gente que aceita o mel, é impressionante. Tem gente que acha bacana, tem gente que acha assim, graças a Deus estou pegando fila para poder receber água. Mas a obrigação é de levar água na casa da pessoa. A obrigação da Vale é levar água dentro da casa das pessoas. Ninguém tem que estar se matando para pegar água não, porque a grande responsável dessa desgraça, dessa catástrofe toda é a Vale. E isso já caiu no mar, gente, pelo amor de Deus. Esse problema ambiental, ele tá maior do que a gente imagina. E as pessoas, a minha indignação é que as pessoas, elas não... A ficha não cai. Então a sociedade, ela tem que acordar. Tem que ir pra rua mesmo, fazer suas reivindicações, porque nós somos brasileiros, gente. Ele não desiste nunca, não. Ô Shirley, agora tá aí, inclusive no site do TRE, que os deputados, tanto estaduais quanto federais e senadores, financiados pela Vale do Rio Doce e outras grandes mineradoras, não são poucos. São muitos. Isso aí já Você tá na vê mídia também inteira. assim, quer dizer, a responsável única é a Vale ou tem um conluio também dos políticos profissionais que estão ajoelhados diante da Vale? Como é que você analisa isso? Aí entra a questão ética, né? Perante a questão da Constituição brasileira, entra tudo isso. Será que os políticos que fazem parte dessa loja toda, ao redor dessas, não é só da Vale, não, é ao redor de diversas outras empresas que vêm poluindo o nosso país, sabe? Até que ponto nós vamos chegar? Se conscientizar das coisas, né? De poder sentar com o filho dele e falar, olha, aconteceu isso, e não é assim, vamos conversar com os filhos, vamos conversar com a família também. Agora, Shirley, aqui em Belo Horizonte, para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, sentar na grama, nós estamos correndo de ser preso. Não sei se você observou, mas enquanto está sendo filmado aqui atrás de nós, apareceu uma fiscal da prefeitura e ela veio aqui.
Eu acho que como ela viu você, trajado de índia, assim, ela te respeitou. Mas alguns anos atrás, dois companheiros nossos, o Fernando e o advogado, o Dr. Juliano Maia, foram presos aqui em Belo Horizonte porque o companheiro entrou na grama, pulou essa gradezinha e aí chegaram os guardas municipais e obrigou, ele queria assistir o filme, falou, não pode, porque o prefeito colocou uma regra aqui em Belo Horizonte que as praças assim estão cercadas e ninguém pode pisar nessa grama aqui. Agora presta Então nós atenção. estamos aqui fazendo um ato de infração legal de uma lei municipal aqui em Belo Horizonte. E quem Agora, cometeu já que você crime me convidou, hediondo, você me... e quem cometeu um crime hediondo, horrível, matando nossos peixes, arrebentando com a cultura do meu povo, arrebentando com a cultura de diversos povos tradicionais que vivem do Rio Doce, tá solto, né? Inclusive os jovens chegaram lá em Brasília, no Congresso Nacional, picharam a parede lá, fez crime ambiental, então os jovens foram presos por crime ambiental. E agora os verdadeiros criminosos estão soltos aí, né? E o povo aqui ao redor querendo prender a gente. Porque nós estamos aqui. Impedindo o progresso do Brasil. Eu penso. Ô Shirley, mais curiosidade. Quem vê essas belezas que tá aqui no seu pescoço, né? No seu peito. Isso aqui é apenas uma beleza estética, adornos? O que tem? Ou tem algo a mais? Nossa, tem Essas algo belezas. muito a mais nisso aqui. Nossa, mãe. Esse colar, um colar desse colar foi minha mãe que fez. Esse aqui é o colar do povo Pataxó, que eu admiro muito o povo Pataxó também, porque eu nasci na terra dos Pataxós, né? Na aldeia que fica perto da cidade de Carmésia. Meu pai, nós somos em 3 irmãos, cada irmão nasceu em uma tribo diferente, porque meu pai era tratorista na época da FUNAI e ele trabalhava arando terra em diversas... arando terra, né? Então um irmão meu nasceu na terra dos Machacali, outro irmão meu nasceu na terra dos Caingangues em São Paulo, né? E eu nasci na terra aqui, na cidade de Ferros, Minas Gerais, né? Sou de lá, perto do povo Pataxó. Aí você estava explicando. Que produzem. Isso aqui eu ganhei de presente na feira ali, né? Maravilha. Mas é tudo produzido dentro da aldeia mesmo. Esse aqui. Isso é brinco também, tudo produzido também dentro da aldeia, sementes. Sementes que agora tá difícil de encontrar, Agora, né? para vocês, Krenak, isso aqui é só beleza ou tem um significado espiritual, místico? Isso é tradição. Tradição? Isso é tradição. É. Isso é Assim tradição. como pintar. Isso, aqui minha pintura aqui já tá bem apagadinha, mas aqui meu rosto cobre tudo, isso é tradição. Porque desde o momento que você faz uma pintura no seu rosto, é que você está demonstrando o jeito que você está naquele momento. Cada pintura tem um significado. Então não é simplesmente pegar o genipapo e passar na pele. Né? Então você tem que estar de acordo com o que seu corpo tá te mostrando o quê. Então você faz uma pintura de acordo com o jeito que o seu corpo está demonstrando ali naquele momento. Você está triste? Quando a gente está triste na nossa aldeia tem a pintura do choro, né? Quando tá em momentos de luta, de constante luta, os homens pintam o corpo todo de genipapo, como apareceu nas imagens na televisão. E as mulheres também pintam o rosto com vermelho, porque o vermelho simboliza o sangue, né? O povo que foi morto há muitos anos atrás e ainda continua morrendo, né? Então tem todo um significado muito importante na nossa vida, essa questão de andar assim. A gente acredita que quanto mais a questão é ficar bonito mesmo. As pessoas nos verem bonitas, nos verem bonitos, os nossos adereços, que eles possam nos reconhecer, nos vendo dessa forma. Ô Shirley, a prosa tá boa demais, mas daqui a pouquinho você vai ter que pegar o ônibus para voltar para sua comunidade e eu vou ter que celebrar a missa lá na ocupação da comunidade Dandara, no Céu Azul aqui em Belo Horizonte, hoje dia 6 de dezembro de 2015. Uma música nossa que a gente canta, que é uma música que a gente canta pro rio. O Atu, eu falei pra vocês que o Atu significa rio doce, né? E meus parentes cantam ela e a gente tá cantando diversas vezes essa música agora, que é assim: oh Atu minharé, oh Atu minharé, oh Atu boquinhauí, borumango tereré,
Guatu, boquinhauí, por mango, tereré. Obrigadão!